Pessoal, motor Maxion e Perkins é a mesma coisa? Então, a gente tem que ver a história disso. A Perkins foi comprada pela Massey Ferguson do Brasil, né? A Massey Ferguson do Brasil comprou a Perkins do Brasil em 1980, então passou a se chamar Massey Perkins a empresa. E aí depois em 84 o grupo Iochpe Maxion comprou parte da empresa, virou acionista da empresa. Então em 84 o grupo Iochpe passou a fazer parte da empresa. E aí em 89 o grupo Iochpe comprou totalmente a empresa Massey Perkins. Passou a ser a dona da Massey Perkins aqui no Brasil. E aí ela passou a se chamar Maxion SA. E ela colocou o nome dela em alguns produtos da antiga Massey Perkins, que era a mistura da Massey Ferguson com a Perkins. Então alguns tratores ela tentou chamar de Maxion, só que não deu muito certo, o mercado não aceitou muito bem. Eram os tratores azuis e branco, são muito raros de se ver hoje em dia. Então com os tratores foi vamos falar assim, um fracasso entre aspas. Então ela já abandonou, mas com os motores ela teve um relativo sucesso, porque ela colocou o nome Maxion em alguns motores da Perkins e ela conseguiu vender bastante na linha Chevrolet, na D20, na D40, nos caminhões pequenos da Chevrolet. Então ela conseguiu colocar o nome dela nesses motores Perkins usados, né, na Chevrolet. Mas eles são exatamente os mesmos Perkins antigos que vinham sendo vendidos até então? Não. Eles têm algumas modificações. A Perkins em 90 lançou a linha 1000 fora do Brasil. Então a Perkins 4 cilindros era o 1004, 6 cilindros era o 1006, 3 cilindros era o 1003. Então a série 1000 foi lançada em 90. Só que a Maxion não trouxe a série 1000 para o Brasil. Os 4 cilindros, né? Os 6 cilindros chegou, só que chegou importado em 93 para equipar os Massey Ferguson da linha 600. E depois lá na frente eles foram até nacionalizados. Mas os 4 cilindros, os 1004, nunca vieram. Quer dizer, vieram em tratores da JCB, mas bem lá para frente, em poucas unidades, importados. Mas a grosso modo aqui não vieram. A Maxion preferiu não trazer, não produzir eles aqui. Acho que com certeza uma questão de custo, né? Devia ser bem caro comprar esses motores da Perkins Internacional para fabricar aqui, né? Já que ela já tinha os motores da Perkins antigos, né? A sua empresa já era dona daqueles motores, né? O 4236, o 4248, o 6354, 6358, né? Então o 3152, já eram tudo motores que a Maxion já era dona da produção desses motores, né, da licença de fabricar esses motores. Então o que eles fizeram? Eles não trouxeram os 1004, mas também não continuaram com os antigos 4 cilindros, né, o 236, o 248. Eles fizeram alguma coisa no meio do caminho. Eles pegaram os motores que eles tinham aqui, o 236 e o 248 são motores idênticos, só muda o tamanho. O 236 é aproximado 3.9 e o 248 é aproximado 4.1. Então ela pegou esses motores, levou para uma empresa austríaca e pediu para ela modernizar eles. E essa empresa fez isso. Então a Maxion fez o seu próprio Perkins 1004, chamou de S4, linha S4. Ele era 4.0, assim como eram os 1004 da época, eles eram 4.0 e 4.2. Então a Maxion fez um 4.0 idêntico aos 1004 contemporâneos. Então essa empresa austríaca modificou algumas coisas dos antigos 236, 248 e devolveu o S4 para a Maxion aqui no Brasil. Mas aonde estão essas mudanças? Visualmente, você olha aqui, as tampas são quadradas, né? Tanto das válvulas do motor aqui, tanto do coletor de admissão. No caso do coletor de admissão, é estética, ser quadrado para combinar com a tampa do motor, para não ficar redondo aqui como era nos Perkins, e aqui a tampa quadrada. Então eles deixaram quadrado para ficar esteticamente mais bonito, né?
Mas a tampa ela tem uma função em ser quadrada, não é só estética. A função é ruído. A tampa quadrada ela diminui barulho, o motor fica mais silencioso. Os motores a diesel eram muito barulhentos. Então a tampa quadrada ela cria ondas destrutivas. Essas ondas destrutivas acabam com o som. Um processo acaba com o som, então diminui, assim, uma parte do som, né? Então dá uma abafada no som, né? Então assim ele consegue um ronco mais baixo, mais grosso. Você pegar um S4 e um Perkins da mesma época, você vê que o S4 ele tem um ronco um pouco diferente, ele é mais encorpado, mais grosso, mais baixo, ele é mais silencioso. Isso é devido a essa tampa quadrada aqui em cima do motor. Então a geometria quadrada gera essas ondas destrutivas que abafa o som. Então, primeira modificação que a gente bate o olho e vê num S4 é essa tampa quadrada e ela tem essa função. O respiro aqui em cima, nos Perkins antigos já era assim, nos últimos já tinha anti-chamas, aqui não muda nada. Então, a outra mudança que a gente vê é no filtro de combustível. Já é um filtro de combustível único, dos Perkins eram dois, então aqui era um só. A bomba mecânica que puxa o diesel do tanque, quando precisa, já é integrado aqui, uma peça só em cima do filtro. Nos Perkins mais antigos era junto da bomba de combustível, tinha aquela bombinha lá em cima da bomba de combustível para puxar do tanque. Então no Maxion a bomba de combustível não tem aquela bombinha junto. A bombinha fica aqui no filtro. E é aqui, ó, de mais fácil acesso, né? Facilitou o acesso. Então era um filtro só, já com essa bomba integrada. Os primeiros nem era com essa bomba aqui na carcaça do filtro. A bomba ficava aqui, ó, na lateral do motor, em cima da bomba injetora. Mas só em 92 teve esse modelo com a bomba aqui, da lateral em cima da bomba injetora. Já em 93 já veio aqui para a carcaça do filtro. Então só um ano que teve diferença nisso. Uma tampa de abastecimento já em plástico, já estava abandonando o metal, né? Nos Perkins eram de metal. A de plástico ela era de rosca, ela vazava menos, né, na tampa por ser de rosca, por ser de plástico, ela não dilatava. A tampa de metal ela dilata junto com o motor, então ela acaba perdendo um pouco de vedação e acabava sujando um pouco os Perkins aqui nessa região da tampa. A de plástico já não tinha tanto esse problema, porque ela não dilatava, né? O plástico dilata bem pouco, e ela tinha uma vedação mais eficiente aqui na tampa. Então você já via essa diferença também. Deixa eu mostrar outra foto. Aqui você tem um Maxion, olhando ele de frente, a gente vê a bomba de água aqui. É uma bomba de água, a dianteira é igualzinha do Perkins, só que a gente vê esse bypass aqui. No Maxion foi colocado esse bypass. O que é o bypass? Aqui é o cavalete da válvula termostática. A válvula termostática está aqui dentro. Isso aqui também é diferente do Perkins. Do Perkins tinha um desenho, né, mais redondo, e no Maxion é mais quadrado, mas é estética. Aqui ser quadrado é pura estética. Então aqui está o cavalete da válvula termostática. Quando ela está fechada, a água não retorna para o radiador. A água ela retorna aqui por essa mangueira para a bomba de água, e a bomba de água circula novamente a água para o bloco. Então fica nesse ciclo fechado aqui no motor, não vai para o radiador. E no Perkins não tinha isso, não tinha esse bypass. Então a bomba de água do Maxion ela tem essa diferença. Ela tem essa diferença aqui dessa mangueira com esse bypass aqui, que no Perkins não tinha. Aqui é o retorno, onde vem a mangueira do ar quente lá do painel da caminhonete, entra aqui o retorno. A pegada também é na bomba de água, mas também era assim no Perkins. Aqui tem uma tampinha de plástico aqui também, que fecha a engrenagem da bomba injetora. No Perkins também era de metal. E no Maxion passou a ser de plástico e de rosca. No Perkins era parafusado, se eu não me engano, 4 parafusos. E aqui passou a ser de rosca e de plástico. Então, para você dar manutenção na bomba injetora, para tirar a bomba, você soltava essa peça, que agora passou a ser de plástico no Maxion. Então era outra diferença. Então a gente vai vendo que são diferenças pontuais. O grosso é o mesmo motor. Então tá aí o Maxion. Aqui a gente vê uma diferença já interna dos motores, né, que são os pistões. Esse pistão aqui é do Maxion, esse é do Perkins. Então a gente vê que tem uma evolução de pistão. O pistão do Maxion ele é menor, ele tem um desenho diferente, apesar de ambos usarem 3 anéis.
um raspador de óleo e 2 de compressão. Mas você vê que o do Maxxum já teve uma evolução. O desenho do pistão do Maxxum já é para diminuir atrito com a camisa. Se você tem menos atrito, o motor ele fica mais esperto, mais forte, mais potente, com mais torque. Ele é menor, então se ele é menor ele tem menos área de contato com a camisa. Então o motor perde menos força, né, com esse atrito com a camisa. E aqui ainda assim a gente está pegando um pistão de um Perkins mais novo. Os antigos ainda tinham um anel aqui embaixo, raspador. Então era ainda pior, né? Então a gente ainda está pegando um pistão evoluído de um Perkins aqui. Então acho que quando a gente compara com o S4, a gente vê ainda que teve uma evolução maior. E não foi só no desenho que ele teve uma evolução. Ele também evoluiu na taxa de compressão. Enquanto esse aqui a gente não consegue ver lá a cabeça dele, aquele buraco, que é a câmara de combustão que fica lá em cima dele, já que os motores diesel têm a câmara de combustão no pistão. Esse aqui tinha uma taxa de 16:1. Já no Maxxum, essa taxa aumentou para 18:1. Então aqui está a maior diferença do Perkins para o Maxxum, é o pistão. Além de ter um desenho mais moderno, de menor atrito, repare, eles usam o mesmo pino, a mesma biela. Mas por esse pistão ter um desenho diferente, mais moderno, ele tem menos atrito e uma taxa de compressão bem maior, né? Então isso que gera a diferença de potência entre o Maxxum e o Perkins. Tá aqui. Quando eles eram turbo, né, os Maxxum, aí essa taxa caía um pouquinho, caía para 17,5, mas ainda era uma taxa alta, ainda até maior que a do Perkins. Então tá aí, na minha opinião, a maior diferença entre esses motores. O pistão. Aqui um virabrequim de um Perkins. Repara que ele não usa contrapesos, ó. Não tem contrapesos, ó. É um virabrequim mais antigo, uma concepção mais antiga, sem o uso de contrapesos. Então esse é um virabrequim de um Perkins. Agora vamos olhar um de um Maxxum. Aqui a gente tem um virabrequim de um Maxxum, olha como ele é diferente do Perkins, ele tem esses contrapesos, ó. Aqui é o quarto cilindro, ele tem esse contrapeso, no primeiro também tem, no terceiro e no quarto, no segundo, desculpa, também tem esses contrapesos. Diferente dos Perkins que não tem nenhum contrapeso, né? Um virabrequim de uma concepção mais antiga. Então aqui no Maxxum a gente tem uma evolução no virabrequim com a adoção desses contrapesos que melhora a eficiência do motor, né? Ele fica mais potente, torcudo com esses contrapesos. Então tá aqui uma diferença no Maxxum pro Perkins. No virabrequim. Aqui a bomba injetora de um Maxxum, no caso aqui é de um Maxxum Turbo, de um S4T, o T Plus. A bomba injetora da Bosch, rotativa VE. Ela tem a válvula LDA, diferente dos Perkins que não tinha. A válvula LDA é uma válvula de controle de fumaça, enquanto o turbo ainda não pressurizou com pressão positiva a admissão do motor, ela limita a passagem do diesel para o motor, assim soltando menos fumaça. Então ela só vem quando o Maxxum é turbo. Mas mesmo assim, quando não é turbo, não tem essa válvula aqui em cima do cabeçote da bomba injetora, a bomba injetora dos Maxxum também tem uma evolução em relação à do Perkins. Mesmo o Perkins usando uma bomba Bosch. Por quê? Porque a bomba dos Maxxum trabalha com uma pressão de injeção maior. Como os Maxxum tiveram um aumento da taxa de compressão, foi para 18,5:1, 17,5 quando é turbo, a linha de combustível tem que acompanhar. Então a bomba injetora e os bicos têm que trabalhar com uma pressão de injeção de diesel também maior. Então é o caso aqui, a bomba injetora ela trabalha com uma pressão maior e os bicos injetores também trabalham com uma pressão de injeção de diesel maior que os Perkins, que tinham uma taxa de compressão menor. Então aqui está outra evolução do Maxxum na bomba injetora, mesmo sendo da Bosch. E aqui um bico injetor, né? O porta-injetor com o bico. Também teve evolução nos bicos. O bico do Maxxum ele tinha mais furos aqui na ponta, se não me engano era 5, do Perkins acho que era 3. Então conseguia atomizar o diesel e mais pontos dentro da câmara de combustão, ali no pistão, e com uma pressão de trabalho maior. E assim você conseguia uma melhor atomização, uma melhor mistura do diesel com o ar, gerando uma melhor queima, né? Uma melhor combustão, gerando mais potência e mais torque. Então tá aí o bico. E o porta-injetor do Maxxum também ele é mais fino.
o do PEX ele é um pouco mais gordinho. Então aqui também a gente tem uma mudança ali no cabeçote do Maxon, onde entra o bico, que é mais fino que do Perkins. Aqui está com o nome MWM Internacional, mas é quem hoje é dono desses motores, né? Hoje é eles quem são donos, né, desses motores aqui no Brasil. Então tá aí, pessoal, eu queria falar um pouco das diferenças do Maxon e do PEX, se eles são o mesmo motor. Basicamente são, mas existem essas mudanças, né, que foram feitas nos PEX para eles virarem o Maxon S4, a linha S4, e basicamente são essas mudanças, né? Não são muitas, mas elas existem, né?